Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Tony e hoje nós vamos ter mais uma aula para o conteúdo integrado de matemática. E o assunto de hoje vai falar bastante sobre estatística. Mas antes da gente entrar no assunto, vamos dar aí uma olhadinha na nossa habilidade. Então a habilidade de hoje é a habilidade EF08MA25. Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, média, moda e mediana, com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados indicado pela amplitude. E o objeto de conhecimento são as medidas de tendência central e a dispersão. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre estatística, talvez você não entenda muito bem para que a estatística serve, mas eu quero dizer para você que a estatística ela é muito importante, principalmente no que diz respeito ao entendimento de uma população. Vamos dizer que uma empresa queira montar um negócio em determinado local, né? É importante que ele conheça aquela população, a idade, a cultura, os costumes, sejam eles alimentícios, de vestimenta. Então, a estatística ela serve para ordenar, né, primeiramente, né, recolher todos esses dados e, em seguida, ordenar esses dados de uma forma que fique compreensível, né? Então, a gente vai recolher esses dados, fazer um tratamento dessa informação e, através desse tratamento de informação, nós vamos produzir alguns dados que são muito importantes. E, dentre esses dados que nós consideramos importantes na estatística, nós temos as medidas de tendência central e amplitude, que é o que nós vamos ver agora. Pode colocar na tela para a gente, vamos lá? Então, olha só. Para a gente entender melhor, né, essas medidas de tendência central, vamos propor uma situação na qual poderemos aplicar cada uma dessas ferramentas. Então, foi proposto aí, gente, uma historinha, né, com 17 jovens, né? Então, vamos ler. Vamos imaginar uma sala de aula com 17 jovens. Ao relacionar suas idades, temos o seguinte. Então, perceba que nós temos aí todas as idades de todos esses jovens na linha de baixo, né? Eles estão fora de ordem e pelo motivo deles estarem fora de ordem, nós vamos ordená-los, né? E na hora de ordenar, neste caso aqui, nós colocamos ele na forma crescente, ou seja, do menor para o maior. É óbvio, né, que dependendo do caso, dependendo do tipo de informação que você quer tratar, você pode escolher fazer isso na ordem decrescente também. Nesse caso, eu coloquei na ordem crescente porque é o mais costumeiro. Então, a gente já percebe aí que nós temos quantidades repetidas de algumas idades, né? O 16 se repete 3 vezes, o 17 2 vezes, o 18 2 vezes também, o 19 aparece apenas uma vez. Nós temos aí que a idade de 20 anos aparece 5 vezes, a idade de 21 anos aparece 2 vezes e a idade de 22 anos também aparece 22 vezes. E essa ordenação é importantíssima, porque ela, além de facilitar no cálculo, né, visualmente nós conseguimos localizar melhor os dados dentro deste rol de informações. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando, pessoal, sobre a média aritmética. Você já deve ter calculado médias muitas vezes, né? Principalmente quando a gente vai calcular a média das nossas notas na escola. A ideia aqui é muito parecida, aliás, é idêntica, né? E o que é essa média, né? A determinação da média aritmética consiste em calcular a soma de todos os valores relacionados, no caso as idades, e em seguida dividi-la pela quantidade de elementos. Então vamos ver, ó. Então nós temos aí os dados que nós já ordenamos e nós vamos fazer um somatório de todos esses dados, né? Perceba que quando nós falamos da média aritmética, ela é representada, né, por esse símbolo, né, que é um X com um tracinho em cima, vai representar para a gente a média aritmética. Além de fazer o somatório desses valores, nós vamos dividir essa soma
pela quantidade de elementos, né? No caso, nós temos 17 elementos, né? Se nós contarmos todos os números aí envolvidos, vocês vão perceber que são 17. Bom, após fazer o somatório, nós vamos ter aí que o somatório de todas as idades dá 323. Esse 323 dividido por 17 é igual a 19, né? Então, esse 19 aqui é a nossa média aritmética. Uma coisa muito simples de ser calculada, né? Muito, muito, muito tranquila. Nesse caso aí, nós podemos dizer que se todos os jovens tivessem a mesma idade, levando em consideração os valores propostos, eles teriam 19 anos, né? Então, se todos os 17 jovens tivessem a mesma idade, cada um deles teria 19 anos, né? Isso pensando na média. Essa situação, esse caso que foi apresentado para vocês, é um caso de média aritmética simples, pois calculamos a soma algébrica dos valores propostos e, em seguida, fizemos a divisão pela quantidade de elementos, né? Em outras palavras, a gente somou um por um dos valores e, ao final, a gente dividiu. Só que nós temos uma outra forma de apresentar essa situação, né? Que é a média aritmética ponderada, que tem como diferença a forma como os dados são organizados. No geral, apresenta-se em tabelas. Bom, presta atenção, gente. Bastante atenção. Nós vamos usar agora os mesmos dados que a gente utilizou anteriormente, né? A gente calculou uma média aritmética simples, fizemos lá um com o outro, mais o outro, mais o outro, os 17 elementos, somamos todos eles. Ao final, a gente se dividiu. Agora, a gente vai calcular essa média aritmética de uma outra forma, né? E você vai perceber que a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, vamos lá para a tela? Vamos lá. Então, organizamos agora todos esses dados numa tabela, né? Se puder colocar para... Aí, fica bem melhor, né? Olha que beleza. Então, pensando na situação anterior, podemos organizar os dados da seguinte forma. Perceba, gente, que são os mesmos dados. Só que agora a gente organizou numa tabela e do lado esquerdo nós temos a quantidade de alunos para cada uma das idades. Então, nós temos aqui 3 alunos para 16, 2 para 17, 2 para 18, 1 para 19, 5 para 20, 2 para 21 e 1 para 22. Uma coisa que é bem interessante é que foram colocados os valores aí para vocês, ó. Cada idade tem uma cor diferente, até para ficar mais prático para você acompanhar esses dados no meio da conta, né? Isso vai facilitar bastante para você compreender aí o que nós vamos fazer. Certo? Muito bem. Eu vou aqui liberar um pouquinho de espaço, né? Vou diminuir um pouco essa tabela, colocar ela um pouquinho mais para cima e vamos apresentar aí essa média aritmética ponderada. Como é que ela funciona? Então vamos lá. Perceba aí, ó, que diferentão que ficou, né? A gente também vai fazer uma soma. Mas cada uma das idades precisam ser multiplicadas, né? Precisa ser multiplicada, perdão, pela quantidade de elementos que tem essa idade, né? Então perceba que nos 16 anos aí ele vai ser multiplicado pelo 3, o 17 multiplicado pelo 2, o 18 pelo 2, conforme a tabela, né? De uma forma muito prática, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando nós trabalhamos com uma ideia de expressões numéricas, obviamente que nós temos uma ordem de operações que a gente precisa seguir, né? Nessa parte de cima, eu estou falando na parte de cima porque nós também vamos dividir esse valor por 17. Ó. Vamos subir aqui. Ó. Eles também serão divididos por 17. Só que primeiro nós vamos na parte de cima fazer a multiplicação. Então a multiplicação é a operação que vem primeiro, seguindo a mesma lógica que nós seguimos para expressões numéricas, assim como nós aprendemos lá atrás. Não mudou nada, é a mesma matemática, né? Então é só fazer a multiplicação primeiro. Então vamos lá. Na próxima linha aqui, perceba que já foram feitas essas multiplicações. Eu mantive aí para vocês a mesma cor dos valores aí para vocês saberem de onde que eles vieram, né? Então você pode conferir aí, ó, 3 vezes 18 igual a 48. Se eu pegar aqui os 5 vezes 20, ó, de roxinho, ó, ele está aqui, ó, virou 100, né? Então tá bem organizadinho para você não se perder. Bom, agora que nós fizemos essas multiplicações,
o que nós temos que fazer, né? Nós temos que fazer a soma de todos os elementos que estão na parte de cima dessa fração, né? Se eu posso dizer dessa forma aí, né? Tá? Então, somando tudo, ó, perceba, também deu 323, dividido por 17, também deu o 19. Muito bem. Gente, quando a gente fala de estatística, eu sei que normalmente a gente fala muito sobre média aritmética. Só que na estatística a gente não tem somente isso, né? Nós temos outras medidas de tendência central que são muito importantes. Por que são importantes? Imagine esses 17 jovens aí que foi proposto aí para vocês. Imagine que colocasse a minha idade no meio deles, né? Eu tenho 46 anos, né? Perceba que o mais novo ali tem 16. Se eu inserir a minha idade de 46 anos no meio desses 17, vocês vão perceber que vai haver uma mudança muito drástica nessa média aritmética. Então nós precisamos de outros dados para afinar um pouquinho como a gente enxerga essa população. E as outras medidas de tendência central que nós temos são essas que eu vou colocar na tela aqui para vocês. A primeira delas é a moda, né? Eu acho que essa palavrinha aí você já conhece, né? Quando a gente fala de moda, normalmente a gente lembra aí da forma como as pessoas se vestem, né? A moda, a calça da moda é aquela calça que a maioria das pessoas veste. O tênis da moda é o tênis que a maioria das pessoas calçam, né? Então, dentro da estatística, essa ideia de moda não é diferente, né? Então, o texto ele fala bem, né? Quando ouvimos a palavra moda, provavelmente pensamos em algum tipo de roupa que está sendo muito usado no momento. Na estatística, a moda, olha o símbolo da moda aqui, ó, é o evento que possui maior frequência, ou de forma mais prática, é aquela que aparece mais vezes na nossa amostra. A amostra pode possuir apenas uma moda, pode ser unimodal, pode ter duas modas, bimodal, ou várias modas. Presta atenção no que eu falei agora, que é uma coisa muito importante, né? Porque no nosso cotidiano, no seu bairro, por exemplo, né? Você vai perceber que não existe uma moda só, né? Nós temos moda para calçado, tem um monte de gente com vários calçados aí, tem gente que usa o mesmo tênis, né? Mas a gente percebe que em relação a calçado, a gente pode ter uma moda de outro tipo de tênis que também é muito usado, né? Você pode pensar nas marcas que as pessoas utilizam normalmente aí no seu bairro e você vai perceber que você vai encontrar mais de uma moda aí. Na estatística, quando valores acontecem muitas vezes, eles possuem quantidades parecidas, nós dizemos que ele possui mais de uma moda. Pode ter duas modas e pode ter várias modas, tá certo? Vamos a um caso prático, o caso que a gente utilizou desses jovens e suas idades. Vamos lá, voltando para a tela. Então, ó, a mesma tabelinha que nós tínhamos aí, tá tudo bonitinho, tudo organizadinho. Perceba que em cima eu deixei a primeira forma, né, que é colocado os valores em sequência, e embaixo a tabela, né? Nas duas situações, fica muito claro para a gente qual que é a moda. É o valor que aparece mais. Apesar de que na tabela é muito mais fácil localizar, né? Basta ver do lado esquerdo o maior valor, né? No caso, o maior valor é o 5, né? Que é a idade de 20 anos, né? Então, colocando aí a resposta, ó, 5, 20 anos, né? Então, a nossa moda é igual a 20 anos. Tá certo? Se por um acaso, só por um exemplo, o 17 também se repetisse 5 vezes, ele também seria uma moda e nós colocaríamos aí que a moda seria 17 e 20 anos. Bom, a próxima medida de tendência central que nós vamos apresentar é a mediana. É muito importante que você não confunda a mediana com a média, né? Os nomes são um pouquinho parecidos, né? Mas a média é o somatório e a divisão, né? A mediana não. A mediana é o termo que fica exatamente no meio, né, da nossa amostra, né? Que fica exatamente no centro dela. Então, na estatística, mediana é o termo ou os termos centrais de uma amostra quando colocados em ordem numérica. Perceba aqui, gente, ó, quando colocado em ordem numérica. Não dá para você localizar uma mediana sem colocar em ordem. Importantíssimo, porque nós estamos procurando o termo central nessa amostra organizada. Quando a quantidade de elementos é ímpar, a mediana é simplesmente o termo central de nossa amostra em ordem numérica.
No nosso caso, como está escrito 7 aqui, mas na verdade são 17, né? São 17 elementos, a mediana será o 9º elemento. Observe. Então aqui está em ordem, e a nossa mediana vai ser o 20, que é o 9º elemento. Mas por que é o 9º elemento? Porque ele está exatamente no centro, né? Como nós temos 17 elementos, se dividirmos aí o 17 por 2, nós vamos ter aí 8,5, né? Então a gente considera como a nossa mediana o número inteiro seguinte, né? No caso, né, como deu um número quebrado, o próximo número inteiro depois do 8,5 seria o 9. Então é o 9º elemento. Uma coisa que é interessante também é que de cada lado, nesse caso da mediana, nós temos 8 elementos, né? O que propõe para a gente que esse elemento é exatamente o central. Perfeitamente. Mas, professor, e se esses elementos não fossem ímpares, né? Como é que seria esse negócio aí? Se não fosse ímpar, fosse par, então nós vamos escolher os 2 elementos centrais e aí a gente volta lá na média aritmética, né? A gente vai tirar a média aritmética, calcular a média aritmética entre esses 2 valores. Vamos observar? Vamos lá. Então, em situações em que a quantidade de elementos é par, a mediana é a média aritmética dos 2 termos centrais. Vamos adicionar mais um elemento de 19 anos, que não é a minha idade, infelizmente, né, ao nosso caso, para que fiquemos com uma quantidade par de elementos. A gente vai ter 18 elementos, porque nós estamos incluindo mais um. Então, vamos subir aí. Olha lá. Eu incluí mais um 19. Ó. Perceba que antes nós tínhamos um só, né? E agora nós temos 2 números 19 aqui, tá? Eu vou apagar para você não achar que eles são a mediana, tá? Então, eu só apontei aí para vocês para indicar que eu aumentei mais um 19 aí. Muito bem. Quando eu procuro o termo central, ó o que acontece? Nós temos 2 elementos no centro. Nós temos o 9º e o 10º elementos, né? Para fazer isso, você pode também dividir, né? Se você dividir o 18 por 2, vai dar 9. Então, você vai pegar o 9º, que é o resultado da divisão, e o próximo, né? Que é o 10. Um exemplo, se pela divisão tivesse dado 20 e fosse par, você ia pegar o 20º e o 21º e calcular a média entre os 2, tá certo? Então, vamos calcular a média entre os 2. 8 elementos de cada lado, né? Então, a mediana vai ser o 19 mais o 20 dividido por 2, né? Que é igual a 39 dividido por 2, e o nosso resultado, né, vai ser 19 anos e meio. Tá? Muito fácil, muito tranquilo, muito simples, né? Muito baba, né? Vamos lá. E aí, pessoal, quando a gente fala sobre medidas de tendência central, ainda assim pode ficar muito raso, né? Por quê? Nós podemos ter uma dispersão muito grande entre essas idades. Lembra que eu falei, né? Se eu colocar a minha idade no meio desses elementos aí, a gente vai perceber que nós vamos ter uma dispersão muito grande entre o valor menor e o valor maior, né? E a gente vai ter uma lacuna, inclusive, né? Entre o 22 e o 46. Então vai ficar bastante espaço. Então a gente precisa levar em consideração isso também quando nós falamos de estatística. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá, mais uma vez na tela, e nós temos aí, ó, amplitude. E a amplitude é justamente isso, gente. Vocês vão ouvir falar de amplitude também lá na física, né? Na medida de ondas e tudo mais, né? Eu sei que é um assunto bem mais para frente, mas você ainda vai ouvir falar sobre amplitude, né? A amplitude é a maior distância que nós temos entre valores, né? Então vamos lá, vamos ler aí o texto. Além das medidas de tendência central, que vimos até aqui, podemos contar com medidas de dispersão que podem tornar os resultados ainda mais confiáveis, pois poderemos ter uma diferença, uma distância muito grande entre os valores apresentados em nossa amostra. Uma das medidas de dispersão conhecidas é a amplitude, que nada mais é que a diferença, a subtração, entre o maior e o menor valor. Então, só usando aí, né, a mesma situação que nós tínhamos, né, vamos definir a amplitude da seguinte forma. Então, ó, subindo os dados, ó, também em ordem, é importante que esteja em ordem, pessoal. Senão, se a gente não colocar em ordem, a gente corre o risco de deixar o maior ou menor valor no meio, né, da amostra, e aí o nosso dado vai ficar errado, né?
E aí, o que eu vou fazer? Como já está tudo na ordem, eu vou circular o maior e o menor valor. Ó. Dá uma olhadinha. É o 16 e o 22. Na hora de calcular a nossa dispersão, nesse caso a amplitude, nós vamos fazer a diferença entre o maior e o menor, ou seja, a diferença entre o 22 e o 16, né? Então a nossa amplitude nesse caso é igual a 6, porque 22 menos 16 é igual a 6, né? Eu tenho certeza que você sabe fazer muito bem essa conta e você vai tirar de letra os nossos exercícios aí. Viram aí, pessoal? É uma coisa muito tranquila, muito simples, não requer prática nem tão pouca habilidade, né? Basta acompanhar direitinho o roteiro do que foi pedido e aí você não vai se perder nem um pouquinho. E eu vou propor para vocês 2 atividades agora. Dá uma olhadinha, ó. Nesse momento aqui, ó, dá uma olhada, o professor vai passar para você essa atividade. A primeira atividade que nós vamos observar é muito parecido com os exemplos que foram passados para vocês e diz o seguinte: um time de futebol tem, sem contar os reservas, tá? Estou contando só aqueles que estão em campo, 11 jogadores. Digamos que as idades desses jogadores sejam 18, 23, 23, 27, 26, enfim. Nós temos aí a idade dos 11 jogadores. Perceba que está tudo fora de ordem, né? Tudo fora de ordem, tá? Porque nós vamos fazer isso desde o começo. Que tal ajudar o técnico a elaborar um relatório sobre os jogadores titulares do seu time, calculando para ele a média aritmética, a moda, a mediana e a dispersão, que nesse caso é a amplitude, tá? Então, você vai fazer esses 4 dados, né? Você vai produzir esses 4 dados com esses elementos que foram passados para vocês. Tá certo? Então, o professor vai parar aí para vocês aí, um determinado momento, você vai fazer esse exercício. Quando você terminar essa atividade 1, nós vamos para uma atividade 2, né? E essa atividade 2, ela vai utilizar os mesmos dados com uma diferençazinha. Tá? Que diferença que é essa? Vamos colocar a idade do técnico lá no meio, né? Então a idade do técnico é 62 anos. Então você vai pegar a idade desses 11 jogadores, vai colocar aí esses 62 que é a idade do técnico e aí você vai passar a ter 12 elementos aí, tá? Então os dados vão mudar completamente. Você vai perceber uma mudança bem drástica aí nos dados, o que é bastante interessante e é justamente esse o objetivo. Então vamos para a tela aqui mais uma vez, para apresentar aqui a nossa atividade 2. Olha lá, o que aconteceria com os valores da atividade anterior se por acaso incluíssemos a idade do técnico, que é 62 anos, né? Muito bem. Então, olha só, não esqueça, tá? Você vai usar os mesmos dados na atividade 2 que você utilizou na atividade 1. Foi muito bom estar aqui com vocês, espero que tenham compreendido e eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra essas atividades aí. Peça o auxílio do seu professor, tenha certeza que vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.